Hoje o Lacon recebe Ludmila Cury, diretora e roteirista do documentário Marias. O filme acompanha a trajetória de Maria Prestes e de outras mulheres que tiveram participação ativa em momentos históricos, mas que foram invisibilizadas pelo machismo e pela perseguição política. Marias percorre diferentes cidades, resgatando memórias e mostrando como essas histórias dialogam com o presente. Eu sou Juliana Nascimento, estudante de jornalismo da UERJ e estagiária do LACOM, o Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo da UERJ. Boa tarde, Ludmila. Que prazer ter você aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse sobre o documentário e sobre como surgiu a ideia de você falar sobre a Maria Prestes. Maria Prestes, a história da Maria Prestes, em 2012. Eu trabalhava como repórter e ela estava relançando um livro dela, enfim, chegou uma divulgação para mim, conheci a história e fiquei fascinada, porque uma mulher que militou ao longo de toda a sua vida, que já tinha quase 90 anos, que tinha passado 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes e cuja história eu desconhecia. Entendi que aquele projeto era um projeto grande, que não ia conseguir fazer uma reportagem para dar conta da história dessa mulher e decidi transformar essa ideia, né, num documentário, no meu primeiro projeto de longa-metragem documental. Ludmila, o filme tem uma jornada entre Brasil e Rússia, né? Circula por diversas cidades, tanto aqui do Brasil quanto da Rússia. Como é que foi o processo de pesquisa e gravação nesses locais? Você encontrou alguma dificuldade para ter acesso a esses registros? Bom, o filme, ele, na verdade, eu acompanhei a Maria durante muitos anos. Então, as cidades que eu filmei no Brasil eram cidades que estavam no roteiro de vida dela. Era uma cidade onde ela estava indo fazer uma palestra, participar de um debate, visitar um familiar. Na casa dela de praia, aqui em Saquarema, a gente fez várias cenas. E as partes da Rússia são histórias da vida dela, porque ela morou 10 anos exilada em Moscou, na época da ditadura militar no Brasil. Então, também são cidades que ela me trouxe, né? Então, de alguma forma, ela escolheu todas essas cidades e eu só fiz registrar ou seguindo ela, né? Ou seguindo as memórias dela, né? Isso foi mais ou menos o que a gente fez. O filme é um road movie, né? É um filme de viagem mesmo, em que eu viajo, né, atrás da história dessa protagonista. Ludmila, o filme tem uma linguagem híbrida, né? Tem a sua narração, tem uma parte de cenas ficcionais e tem também arquivos. Como é que você pensou em utilizar essa linguagem para fazer o seu filme? Na verdade, a gente, quando faz um projeto de filme, você de fato tem que pensar qual é a linguagem que você vai utilizar, né? Porque se a gente escolher um tema que cada um for fazer um filme sobre esse tema, cada um vai fazer um filme diferente. Existem 1000 formas de você contar uma história. Então, eu sempre pensei em ficcionalizar o momento que é ficcionalizado no filme, que é a época que ela vivia na clandestinidade. Sempre pensei que esse filme era um road movie, que eu ia atravessar essas cidades que fazem parte da história dela. E sempre soube que era um filme com bastante material de arquivo, porque ela, para mim, é uma personagem da história, né? Uma personagem que atravessou grandes momentos da história. Você acha que você é jornalista também, formada aqui, né, pela UERJ, é também historiadora, formada pela Universidade Federal, e você acha que essas formações facilitaram também esse emprego dessa linguagem, a utilização dessa linguagem mais híbrida? Eu não diria que o filme tem uma linguagem híbrida, porque eu acho que para isso ele teria que ter um momento ficcional maior. Eu acho que a ficção ainda é muito pequena, assim, né, para dar essa qualidade. Mas eu acho, sim, que as minhas formações em jornalismo e história contribuem para o resultado, no sentido de que eu tenho um compromisso muito grande com a informação. Tanto a informação que eu falo, quanto a informação visual que eu coloco na tela. Eu tenho uma responsabilidade muito grande em relação ao conteúdo e o lugar de fala, né, também, que esse filme traz, né, que é um filme feito por mulheres, sobre mulheres, com mulheres em cena, sabe? Acho que não tem como a gente fugir de quem a gente é na hora que a gente faz um trabalho com uma entrega de verdade, né? Ludmila, a gente está aqui na Concha Acústica, para quem estiver ouvindo a gente pelo Spotify. A gente está na área externa da UERJ, que em 2018 recebeu o nome da Marielle, vereadora, que foi assassinada brutalmente. E então a Concha Acústica da UERJ ganhou esse nome. E aproveitando o momento que a gente está aqui nessa concha também, em homenagem, acho que tem tudo a ver com a nossa entrevista, a nossa conversa,
O seu documentário ele traz mulheres muito importantes, muito emblemáticas para o cenário político brasileiro. A Olga Benário, que em 1936 foi deportada pelo Estado brasileiro para a Alemanha nazista. Lá ela foi torturada no campo de concentração. A Dilma Rousseff, a primeira presidente eleita aqui no Brasil, ela sofreu um golpe parlamentar em 2016, com falso argumento da pedalada fiscal. E a Marielle Franco, aqui onde a gente está presente, na Concha Acústica, que recebe o nome dela, que foi uma vereadora eleita pelo voto popular e que foi brutalmente assassinada junto com seu motorista Anderson em 2018. Qual a importância que você acha de resgatar no seu filme a história dessas mulheres, a história emblemática que às vezes é encurtada, invisibilizada ou muito mal contada? Eu acho que nós que somos mulheres e fazemos comunicação e trabalhamos com audiovisual, temos que contribuir na construção de uma narrativa mais justa do nosso passado, da nossa história. Eu acho que todas essas mulheres foram muito importantes e elas não estão aleatoriamente relacionadas no filme, né? A Maria já tinha mais de 86 anos, por aí, 87, e a Marielle tinha 37, 50 anos de diferença. Mas assim que a Marielle foi eleita, na semana seguinte ela estava na casa da Maria, sentada, tomando um café, tomando uma cerveja, conversando sobre política. Então essas mulheres estavam conectadas. Tanto que as cenas que mostram a Marielle no filme foram cenas filmadas na casa da Maria Prestes. Uma agenda delas que eu não tinha nada a ver com essa produção. Eu simplesmente fui atrás para filmar, né? Então, a Maria ainda estava fazendo política, a Marielle estava fazendo política e essas mulheres estavam ali se unindo para discutir cidade, né? Que é o que a vereança faz. E naquele ano, 2017, na verdade, que foi quando eu filmei elas juntas, a Dilma já tinha sofrido golpe. Então, a Maria, essas viagens que a Maria fazia pelo Brasil, todo lugar que ela chegava, a primeira coisa que ela falava era fora Temer. Pegava o microfone e falava fora Temer. E defendia a Dilma, defendia o mandato da Dilma, né? Defendia as eleições, que se mantivesse o resultado das eleições, que uma articulação política não podia derrubar uma presidente democraticamente eleita. Então, eu acho que essas mulheres estão unidas na luta de um país melhor. E é por isso que as histórias delas estão conectadas e merecem ser contadas e associadas e lembradas, valorizadas. Sim, seu filme traz muito isso, né? Um protagonismo compartilhado. Você está contando a história da Maria Prestes e aí, juntamente, você consegue percorrer essas outras histórias. Fala também das Marias, do MST. Eu me senti um pouco Maria, porque eu tive a oportunidade de estar com você na exibição do filme na Praça Agripino, no Meia. Como era um filme de debate, e rolou aquela interação com o público depois, muitas das pessoas que fizeram perguntas lá estavam se sentindo um pouco Marias também. Isso é muito legal. É de resultado e de troca que rola numa exibição de filme assim numa praça. Eu fico muito feliz que você diga isso, porque a gente fica anos fazendo filme, né? Eu conheci a Maria em 2012, eu fui lançar esse filme em 2024. Da ideia, né, ao lançamento, 12 anos. Não quer dizer que eu fiquei 12 anos fazendo só isso, mas eu tive essa ideia, eu fiz uma pesquisa, eu fiz um projeto, ganhei um edital, fiz um filme, editei. Né? Então, eu acho que quando a gente vê o público se reconhecer na tela, se identificar, se engajar, prestar atenção, ficar até o final, fazer pergunta, é o maior resultado, o melhor resultado possível. Eu acho que isso tem muito a ver com a própria trajetória da Maria, que fazia questão de ser uma mulher popular, de conversar com todas as pessoas na rua, de estar fazendo a micropolítica do dia a dia, seu bairro, no seu prédio, na sua escola, no seu trabalho. Então, se a gente leva o filme para a praça e todo mundo vê o filme, entende e se identifica e se vê no filme e sai dali com uma outra narrativa de passado que valoriza o papel das mulheres na nossa história, missão cumprida. Ludmila, falando ainda dessa exibição específica lá no Meia, que eu sei que é o bairro onde você cresceu, né? Quanto exibições que você também fez no Brasil todo, e tanto em circuitos convencionais de exibição de filme, né? Mas também nos não convencionais, em praças ao redor do Brasil. Você sente que... como é que você sente o público desse tipo de exibição não convencional? Assim como é o resultado para você de exibir o seu filme no lugar onde você cresceu
e exibiu seu filme em praças, em assentamentos do MST. Como é que foi essa experiência para você? Foi muito emocionante, assim, as duas experiências, tanto a exibição nos cinemas, para mim foi muito emocionante, meu primeiro longa-metragem. Então você vê que seu filme está ali em cartaz e na sala do lado tá o Ainda Estou Aqui, e na sala do lado tá o filme do Almodóvar, sabe? E na outra sala tá o outro filme que você também, sei lá, né, onde uma diretora que você sempre admirou. Então, assim, para mim foi demais, assim, chegar na sala de cinema, sabe? E com esse filme, né? É um filme que realmente ele é meio que fora dos padrões, porque ele tem uma protagonista, Maria, ela é uma personagem clandestina. O nome dela não é Maria, né? A gente não vê ela, enfim. Então, eu acho que o filme, ele, como tem uma proposta criativa, ele acaba engajando muito as pessoas, tanto na sala de cinema quanto fora. E aí as exibições em praças, em espaços públicos, em cineclubes, foram igualmente bem recebidas pelo público, que ficou depois para o debate, que fez pergunta. Então eu fiquei muito feliz, na verdade, com esse resultado. E a gente só conseguiu fazer essa distribuição ampla por causa da Lei Paulo Gustavo. Acho que é importante dizer que o filme foi feito com um edital do Ministério da Cultura e depois foi lançado com o edital da Lei Paulo Gustavo estadual. E eu não teria recurso para fazer um longa-metragem por conta própria, né? Então, a importância desses mecanismos de fomento na construção de memória do Brasil que a gente quer, né? A memória que a gente quer, porque, enfim, muita coisa ainda precisa ser recontada, né? Eu lembro que, eu, não sei, eu acho que em outros momentos eles também estiveram presentes, mas na Praça Agripino, a Marinette, mãe da Marielle, estava presente para depois, tanto para assistir quanto para conversar com o público depois da exibição do filme. A Andréia Prestes e o Dudu Prestes, netos da Maria Prestes, também estavam ali presentes. Como é que foi o seu contato com os familiares, assim, tanto os netos da Maria Prestes quanto da mãe da Marielle? Como é que foi esse contato e como é que é essa articulação para que eles estejam presentes também na exibição do filme? Bom, eu fui conhecendo a família Prestes aos poucos, porque eu conheci a Maria em 2012 e fiquei pesquisando, conversando com ela, filmando ela em algumas situações até 2017. Então foram 5 anos. Eu fui para festa de família, aniversário dela, sabe? Manifestação, porque é uma família que também Engajada, assim. é militante. Então acabava que a gente se encontrava ou em agendas políticas ou em agendas familiares que ela às vezes me convidava. Então fui criando uma relação com eles, adicionando nas redes, adicionando no Facebook, né? E várias coisas eu fui vendo no Facebook, na verdade, assim, eu ia acompanhando a militância da neta dela no Facebook na época do impeachment. Aí eu falei, gente, essa neta é muito interessante para contar essa história, porque é uma outra geração que está aí lutando de uma outra forma, sabe? Né, na rua se manifestando. E aí a Andréia, eu vi que fazia cerveja, a Andréia faz a cerveja feminista. Então a Andréia me chamava para o dia da cerveja feminista lá na casa dela. E aí, enfim, aí eu fui me aproximando assim deles. E a Marinette, que é a mãe da Marielle, eu conhecia por causa de um outro filme que eu fiz, que é um filme que chamou de Filme Manifesto, que eu fiz logo assim que a Marielle morreu. Quando a Marielle foi assassinada, eu peguei minha câmera e fui pra rua. Foi a minha forma de me relacionar com isso. E aí eu fiz muitas cenas dos protestos e fiz esse filme Manifesto. E lancei no YouTube, em 2018 mesmo, sei lá, 2 meses depois do assassinato dela. E aí esse filme começou a circular. E aí passou em algumas situações que estava eu, ia para representar o filme, e a Marinette. Então eu já conhecia a Marinette também de agendas políticas. Encontrei a Marinette em Portugal esse ano, no ato da Revolução dos Cravos. E aí falei, Marinette, o filme vai sair. Eu ia dando informações para ela. E para mim foi uma grande honra, né? Um dos momentos de maior felicidade para mim é ter esses familiares dessas mulheres que não estão mais aqui entre nós, mas que eles as vejam no filme e fiquem felizes com a forma que elas foram ali representadas, sabe? Se eu fico satisfeita com o resultado, que é agradar o público, imagina que agradar, né, os familiares, né? Então, é uma relação muito bonita que a gente construiu de muito respeito. Eu lembro que a Marinette ficou sabendo nesse dia da exibição lá no Meia, que a Marielle tinha estado presente na praça, acho que foi uma aula pública que ela deu ali na praça. Ela citou isso na fala dela, muito emocionada, né, de saber que a filha dela esteve ali. Achei isso bem
Foi muito potente, eu acho, assim, Passar filme em praça pública é muito potente. É mais legal que no cinema, mas finge que eu não falei isso. Mentira. É aquela pessoa que estava passando, que nem ia ver o filme, é fisgada pelo seu filme, senta e fica 1 hora assistindo. Pô, é muito emocionante. junto com o lançamento do filme, vocês publicaram também um livro de mesmo nome, Marias. Vou mostrar aqui. O livro, ele tem um texto seu, tem texto da Mariana Souza, da Andréa Prestes, da Maria do Carmo Ribeiro e da Gabi People. E de que forma, como foi a ideia de ter uma publicação, um livro complementar, que, né, foi lançado junto com o filme, e de que forma ele complementa o filme? Bom, esse é um zine, a gente chama de zine porque é uma publicação simplificada, né? Pequenininha. E ele tem essa cara meio de cordel, né? Que é o filme, tem essa Maria, mulher nordestina, né? E o filme é basicamente filmado, né, mais no Nordeste, no Brasil, no Rio Grande do Norte, no Piauí. E o filme começa com um cordel. Então, a gente já tinha essa referência visual do cordel e a gente queria fazer uma publicação que materializasse um pouco a temática do filme e pudesse ser um material de apoio para a gente passar o filme numa ocupação, para passar o filme num assentamento, né, para que isso possa, de repente, ir para uma sala de aula. E aí discutir o que está sendo ali, para além da história da Maria, né? O que está sendo contado ali, né? É uma outra narrativa do último século, focando no papel das mulheres, né? E os textos um pouco que ressaltam isso, né? Tem textos das netas que estão no filme e de outras mulheres, enfim. Maria Prestes e as Mulheres em Luta. Funcionou super bem. Sim. Foi uma boa estratégia, assim, de que a pessoa vai para casa e de alguma forma ela leva uma coisa física e ela lembra de dizer para pessoa que visita ela, eu vi esse filme, olha que legal, e, né, Sim. muda tudo. E aqui atrás ainda tem o arroba da distribuidora, da produtora, enfim. Distribuidora Descoloniza Filmes, produtora Plano 9, que é de Recife. Então, eu fiquei bastante satisfeita com esse livrinho. Tem a versão em PDF no nosso site. A gente fez um site que é o filmemarias.com, e aí tem lá o PDF do livro, tem as fotos de todas as sessões, por onde a gente passou, todos os cinemas que tivemos em cartaz, trailer com acessibilidade, local para você solicitar e agendar uma sessão no seu espaço cultural, tem tudo isso lá no nosso site. O Lacon, ele pesquisa e ele aborda a temática de cidade, comunicação e consumo, e o seu filme, ele também acaba cruzando com essa temática, né, das cidades, através das cidades que a Maria percorre e você segue esse trajeto junto com ela. De que forma essas cidades que estão retratadas no filme influenciam a vivência da Maria? Como é que você analisa esses impactos que a Maria absorveu dessas cidades? Eu acho que todas as cidades que aparecem no filme contribuem para a construção da imagem da Maria, porque contribuíram para a formação dela mesma na vida dela, né? Primeiro aparece Saquarema, que é uma cidade de praia, né? Ela nasceu numa cidade de praia, cresceu pescando no mangue, sabe? E é onde ela vai passar os seus momentos, né, de lazer. Depois aparece o aparelho do partido, que não é uma cidade, mas é um contexto que ela morou 6 anos clandestina nesse aparelho com creche. Depois o filme vai para o Nordeste, onde ela onde ela tem familiares, onde ela nasceu, cresceu e onde ela até o fim da vida militou. No interior do Piauí. E aí o filme, no último caso, ainda vai para Moscou, né? Ainda vai para não só Moscou, como Stalingrado, que foram cidades que marcaram o tempo dela de exílio, na época da ditadura militar. Então, sim, a Maria é forjada por todas essas experiências que ela teve e que ela carregou até o fim da vida, assim. Né? Essa importância de estar na praça, né? De estar na estrada, de estar na rua, dialogando, fazendo essa política que você falava anteriormente. Então, o espaço da política é um espaço público, e o espaço público é a rua, é a praça, é a cidade. Ludmila, muito obrigada por você ter estado aqui com a gente, compartilhado essa entrevista com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Você quer falar mais alguma coisa? Quer falar onde as pessoas podem acompanhar o seu filme? No site filmemarias.com, as pessoas podem mandar mensagem para mim, solicitar uma sessão do filme no seu espaço cultural, educativo ou praça, como a gente falava aqui.
E tem o meu Instagram também, que é @Ludmila_Cury_, também, se quiser falar comigo lá. Acompanhe as redes sociais do LACOM, Laboratório de Comunicação Cidade e Consumo da UERJ, coordenado pelo professor Ricardo Freitas. Eu quero falar mais uma coisa. Fala. Quero falar que eu estudei aqui na UERJ, me formei aqui na UERJ, comecei a fazer audiovisual aqui no Laboratório de Vídeo da Faculdade de Comunicação Social. Então, tá hoje aqui conversando com você, para mim é um ciclo, sabe? Assim, que não que se fecha, né? É mais uma volta no caminho, assim, que faz muito sentido. Trazer para cá esse resultado de um trabalho que eu comecei aqui. Tem novidade do LACOM com a Ludmila mais para frente. Continue acompanhando as redes sociais do LACOM, que é o Laboratório de Comunicação Cidade e Consumo da UERJ, coordenado pelo professor Ricardo Freitas. Eu sou Juliana Nascimento. Muito obrigada por vocês terem acompanhado essa entrevista com a gente. Até a próxima. Tchau.